Agora, aqui na Vale FM, a bênção do dia, com o Padre Elisandro Scarsi. Bom dia a todos que nos acompanham nesse momento de reflexão, meditação da Palavra de Deus. Estamos aqui mais uma vez no início desta manhã para refletir e meditar a Palavra de Deus. Hoje o Evangelho de hoje que nós vamos meditar é de Mateus 21, 23 a 27. Naquele tempo, Jesus voltou ao templo. Enquanto ensinava, os sumos sacerdotes e os anciãos do povo aproximaram-se dele e perguntaram: Com que autoridade fazes estas coisas? Quem te deu tal autoridade? E Jesus respondeu-lhes: Também eu vos farei uma pergunta. Se vós me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. De onde vinha o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles refletiram entre si. Se dissesse do céu, ele nos dirá por que não acreditastes nele? Se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos têm João Batista na conta de profeta. Eles então responderam a Jesus: Não sabemos. Ao que Jesus também respondeu: Eu também não vos direi com que autoridade faço estas coisas. Palavra da salvação. Meus queridos amigos e amigas que nos acompanham nesse momento de reflexão, meditação da Palavra de Deus, onde nos preparamos para a nossa bênção do dia, o Evangelho de hoje que nós ouvimos e estamos meditando nesse início de manhã, vem nos chamar a atenção desse grupo de pessoas que se incomodava com tudo que Jesus fazia, e eles queriam arrumar um meio, uma maneira de desautorizar Jesus, descredibilizar Jesus. Mas só que eles não sabiam com quem realmente eles estavam lidando, né? Eles achavam que estavam lidando com um homenzinho qualquer, comum, né? Que eles podiam assim persuadir com as suas palavras, com a sua inteligência, com a sua autoridade. Mas todas as vezes que eles davam essas investidas contra Jesus, Jesus jogava a bola para eles de novo, né? Eles queriam colocar a bola quente na mão de Jesus, Jesus devolvia para eles e dizia: pode segurar, é de vocês. Então, e eles sempre acabavam se queimando. Queriam queimar Jesus e no final eles acabavam se queimando, porque no final acabavam se tendo que ficar quieto para não se comprometer. Queriam comprometer Jesus, querendo saber, com que autoridade Jesus fazia aquilo que ele fazia. E Jesus disse: olha, eu não vou responder vocês, se vocês não me derem uma resposta que eu quero. E aí Jesus fez a pergunta a respeito sobre o batismo de João. João, o que ele fazia? Era obra de Deus ou dos homens? Me digam, aquilo que ele realizou durante a sua missão, era vontade dele mesmo? Era uma coisa dele, um projeto dele, um plano dele, vaidade dele mesmo, ele que é uma pessoa vaidosa, arrogante, que se achou no direito de sair pregando em nome de Deus, mas não tinha nada a ver com Deus, batizando em nome de Deus, mas não tinha nada a ver com Deus. O que João fazia? O que João realizava? Era obra de Deus ou não? E aí, como vimos, eles não querendo se comprometer, porque tinham medo de se comprometer com isso, se dissesse que era de Deus, então tinham que reconhecer que aquilo que Jesus também fazia era de Deus. Mas se dissesse que não era, também tinha as pessoas que reconheciam que João era um profeta, que era um homem de Deus. Então aqui é interessante, essas pessoas eram pessoas, na verdade, maldosas, maliciosas, pessoas perigosas, porque estavam ali não porque estavam com o interesse de defender as coisas de Deus, preocupado com as coisas de Deus. Não era isso. Era o medo de perder o seu poder, o medo de perder o controle das coisas. E aí entra qualquer, seja para defender o poder, para defender o controle, para defender os meus interesses, então não tem escrúpulo, não tem limites. E é o que nós vimos que aconteceu com Jesus. Então as pessoas não defendiam a fé, ou não defendiam aquilo que era realmente o plano, o projeto de Deus, mas estavam defendendo projetos pessoais. E aí eles estavam também encontrando um meio de atacar Jesus.
E todas as vezes, como vemos no Evangelho, eles procuravam atacar Jesus. Mas Jesus sempre devolvia para eles, né, essa bola quente, dizendo assim: é de vocês, vocês podem segurar, não tem problema, eu não quero ela, então é de vocês. E Jesus procurava, evitava o máximo possível de criar conflitos, divergência com essas pessoas. Mas mesmo assim, chegou uma hora que se tornou insuportável, como nós vemos nos evangelhos. Nós sabemos que os evangelhos nos contam, e chegou um momento que eles foram espreitando Jesus de tal forma e consequente que culminou na morte de Jesus na cruz. Então tudo isso que nós ouvimos no evangelho é apenas um detalhe daquilo que vai acontecer lá no final, da perseguição, das calúnias, das mentiras, das difamações que eles inventaram de Jesus, para tentar legitimar aquilo que eles queriam fazer com Jesus. Então não foi uma coisa que aconteceu da noite para o dia, eles resolveram atacar Jesus e mataram Jesus. Não, eles foram trabalhando isso, e claro que foram trabalhando isso na cabeça e na consciência das pessoas, para que pudesse no final eles também ter o apoio popular das pessoas, como tiveram e quando gritavam lá para Jesus crucifica. Então é um projeto bem satânico, bem demoníaco, e que continua hoje ainda no nosso meio, na nossa sociedade, infelizmente, acontecendo em diversos âmbitos da sociedade. Pessoas que são poderosas, pessoas que têm o poder, para não perder, quando se sente ameaçado no seu poder, são capazes de cometer atrocidades, cometer situações que a gente fica olhando assim: meu Deus, como? Em vista em nome do poder. Então isso é uma coisa que, se nós não cuidamos ainda, também pode acontecer também conosco também, na medida do poder, na medida da influência, da importância que nós temos. Se nós não cuidamos, também nós podemos ter atitudes, práticas injustas, práticas também inconsequentes. E para a gente entender como isso é importante, se nós não cuidamos, às vezes a gente não usa do poder, não usa da função para servir, mas nos servimos dela. Até nós conversávamos aqui em off, antes de começarmos a fazer a nossa gravação com o Sidney, justamente sobre isso. Pessoas que estão no poder, mas usam do poder para se beneficiar e se gargantear em cima dele, enquanto que deveria de ser o contrário, de valorizar, de se mostrar como um servo, um servidor, alguém que está ali para colaborar, contribuir com a comunidade. Isso é importante a gente ter presente. Que Deus nos ajude, nos livre desse ego elevado, dessa vaidade que pode nos levar para o inferno, não para o céu. Então, o que nos leva para o céu é a humildade, é o serviço, é a capacidade de servir. Entender que eu recebi uma missão, uma função para servir, não para me servir dela. Quem se serve da sua missão não vai para o céu. Agora, quem se coloca a serviço na sua missão, aí sim. Então é isso que o Senhor pede para nós hoje também. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, nos proteja e nos guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu a Bênção do Dia, aqui na Vale FM, com Padre Elisandro Scarsi.